vocês com calma, ver se está todo mundo de acordo, tentar aceitar as reclamações para ajustar a data. Só que em final de trimestre é sempre uma loucura. E o nosso colégio é um colégio diferenciado, tem muitos eventos extra-classe. Por exemplo, né, o bate-papo com os nossos repórteres ontem. E isso vai, às vezes, minando o tempinho extra que nós teríamos para atrasar as nossas avaliações. Então, infelizmente, eu tive que colocar o trabalho de física junto com o de matemática e a prova de física um dia antes da prova de matemática. O que eu posso te prometer é que tu vai saber exatamente as questões que vão cair na prova, porque são as questões que nós estamos trabalhando agora, certo? E se tu der uma estudadinha mínima, tu vai tirar de letra, vai ir muito bem. Lembrando que o trabalho é em duplas com consulta e a prova é individual sem consulta, com o mesmo conteúdo, com as mesmas questões, inclusive, exceto os dados que são trocados. O conteúdo é cumulativo ou não? Sim, porém, principalmente nesse começo, por exemplo, caiu velocidade já na primeira prova, né? Vai cair de novo nessa, então é possível que uma questãozinha da primeira prova seja levemente alterada para cair na segunda. Mas eu não gosto de, assim, embora eu me sinta no direito, lá no meio do ano, botar uma questão da prova, da primeira prova, geralmente eu alerto, ou deixo nas entrelinhas que isso vai acontecer, então o aluno que está atento, ele acaba, pela fala dele, já sei que ele vai, e faz uma marquinha lá, vou reestudar a primeira prova, certo? Então, assim, surpresa, assim, do nada caiu uma questão lá do começo do ano, não vou fazer, tá? E, geralmente eu canto a pedra antes, aviso o que vai acontecer, dou dicas sobre o assunto, ou coloco numa questão desafio, que o aluno não tem o que reclamar, entendeu? Ele não conseguiu, era o 11º ponto da prova, digamos, né? Ótima pergunta. Olha, o que eu vou fazer, de repente amanhã eu consigo trazer alguma coisa de lista, certo? Mas como vai ser bem corrido, o que eu posso garantir para vocês é que eu vou tirar muitas questões que estão sendo corrigidas no quadro, certo? Para me proteger, né? Pô, pai, olha só, o cara foi mal, não sei porquê, porque eu até corrigi isso no quadro. Para me defender, eu vou procurar fazer isso. Pois é, por isso que de repente eu até consigo trazer alguns exercícios de física e de matemática para a gente já dar uma revisada. Ou sugerir, pode ser. Vamos fazer, me cobrem isso amanhã. Ô galera, página 33, questão 10. O trabalho de física vai ser sobre o passeio? Eu vou colocar algumas questões só sobre o passeio. Eu inicialmente pensei em fazer todo, mas aí eu acabo de repente cobrando a atenção de vocês no passeio e perco a oportunidade de fazê-los treinar para a prova. Para que tenha questões da prova e uma questãozinha ou outra do passeio, eu vou colocar e vou manter em dupla com consulta. Ou seja, o aluno vai poder ir nas anotações dele, no caderno dele, certo? Para poder tirar dúvidas. Física, só física. Ô galera, então aqui ó, no trabalho, velocidade e aceleração, mais saída de estudos. Obrigado, hein, galera. Se eu não coloco aquilo ali, eu já me arrumo todo. Questão 10. Manda onde? Mas a saída de estudos vai cair na prova do trabalho? Não, só no trabalhinho eu vou colocar. Ou de repente, pode ser nos dois, né? Para estudar. Aqueles conteúdos ali é do trabalho ou da prova? Dos dois, é sempre a mesma coisa. A gente usa o trabalho meio como uma forma de obrigar o aluno a estudar junto da prova. Um automóvel percorre uma estrada retilínea AC, onde B é o ponto médio. A velocidade medida no trecho AB é de 150 km. Então tu vê, o cara saiu do ponto A, foi até o ponto C e passou por um ponto B que era bem o meio da estrada. A velocidade no primeiro trecho, 150 km por hora. A velocidade no segundo trecho era 100 km horários. Qual a velocidade escalar média entre o trecho AC? Ele quer saber a velocidade média no trecho todo. Ah, essa é legal. Eu acho que a maioria do aluno que tenta fazer essa questão, sem pensar muito, ele soma e divide por 2. Não fechou. Que aí vai dar 250, né? Dividido por 2 daria 125, né? Por que é errado dizer que a velocidade média é 125?
pensa comigo, ó, se eu ficar meia hora andando a 150 km por hora e meia hora andando a 100 km por hora, qual que tu acha que vai ser a minha velocidade média? Aí sim. Então cuidado, ó. Se eu passo meia hora com velocidade de 150 km por hora e mais meia hora com uma velocidade de 100 km por hora, olha por que dá 125. Que distância que eu ando em meia hora a 150 km por hora? 75 km, obrigado amigo. Que distância que eu ando? 50. Quanto tempo eu demorei? Uma hora. 125 dividido por 1 deu 125 km por hora. Sempre que eu andar uma parte numa estrada a 100 por hora e a outra parte com 150, a velocidade vai dar sempre em média 125? Depende do quê? Ah, depende do tempo que eu fiquei em cada velocidade. Quando eu ficar o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo na outra, se tu quiser calcular a média, é só somar e dividir por... Mas isso é uma exceção. Volto a perguntar, por que aqui eu não posso somar e dividir por 2? Aqui as velocidades eram diferentes e eu pude. Ah, porque ele não vai demorar o mesmo tempo no primeiro trecho, o mesmo tempo no segundo. Como os trechos tinham a mesma distância, naquele trecho onde a velocidade era maior, ele demorou menos tempo. Então a velocidade média não pode ser calculada com esse jeito macetoso de somar e dividir por 2. Ah, então vamos usar a fórmula, pô. Vamos usar a fórmula, que aí não tem como errar. O que é uma velocidade média? É pegar a distância que o cara andou e dividir pelo tempo que ele demorou. Se eu chamo isso aqui de x metros, quantos metros tem aqui? X, porque ele falou que o ponto B é o ponto médio. Andou x no primeiro trecho, mais x no segundo, andou ao todo 2x. Obrigado, x mais x, 2x. Só que agora nós vamos ter que usar a ideia de velocidade média para calcular quanto tempo ele demorou no primeiro trecho. A velocidade dele era... A distância que ele andou foi... Dá para calcular o tempo? Vamos ver, está dividindo, passa... Multiplicando, está multiplicando, passa... Dividido. Se o tempo que ele demorou no primeiro trecho foi x sobre 150, alguém arrisca dizer qual é o tempo que ele demorou no segundo trecho? Olha que legal, o aluno que está atento, ó. X sobre 100, a única modificação no segundo trecho é que aqui é 100, né? Aqui é 100 e ali fica 100. Pronto, agora é só fazer essa conta. Pois não. Não vai ser necessário. Por incrível que pareça, não vai ser necessário. Isso que deixa o outro confuso. Quer ver? Olha a matemática que vai acontecer agora. X mais x? Sim. Como é que eu somo x sobre 150 mais x sobre 100? A gente tira o MMC, que nesse caso vai ser 300, divide pelo... 300 por 150 é 2, 2 vezes x. 300 por 100 é 3, 3 vezes x. 3x, o que dá 5x sobre 300. Somei embaixo, deu 5x sobre 300. Como é que é a divisão de fração mesmo? É a primeira vezes o inverso da segunda. E ó a matemática. X dividido por x dá 1. Acabou o x. Por que fez o mínimo multiplicou por 300? Sendo que era 150 mais? Não. Eu fiz o mínimo múltiplo entre 150 e 100, que deu 300. É que como não era aula de matemática, eu tentei ganhar alguns segundinhos pulando aquela explicação do fundamental. Aí divide por 3, dá 25 e dá 25. Divide por 5, dá 5 e dá 5. Divide por 5, dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 60, 300. Na verdade eu fiz o de 10 e o de 15, que deu 30, né? Aí depois acrescentei o 0, 300. Só para tu não achar que eu fiz tudo isso de cabeça.
Porque às vezes a gente tem a falsa ilusão que os professores são mais inteligentes que as pessoas normais, mas é só uma ilusão. O professor ele praticou um pouco mais uma matéria e ele ficou bom naquela matéria. Aí alguém que não praticou olha para a pessoa e pensa, nossa, como ele é inteligente, mas é ilusão pura. Todas as pessoas que dão aula para vocês aqui são pessoas absolutamente normais e atingíveis. Aliás, digo mais, né? Vocês têm o dever de superar cada indivíduo que aparece aqui na frente de vocês. Se não me superarem, eu vou ficar puto. 30 dividido para 5, 6 com um zerinho, 60. 2 vezes 60, 120. Engraçado, se nós tivéssemos feito a média das velocidades, teria dado 125. Por que deu menos que 125? Porque ele ficou menos tempo a 150 e mais tempo a 100. Por isso que a velocidade tem que dar mais próxima do 100 e não do 150. Legal. Cara, essa questão geralmente é a questão que eu boto como desafio na prova. Professor, mas é só dar uma treinadinha em casa. Eu concordo, é só dar uma treinadinha em casa que tu mata o desafio da prova. Como a maioria da galera acaba não treinando, é possível que alguns de vocês cheguem no terceirão sem saber fazer essa conta tão famosa. Dá uma praticada, essa merece um asterisco aí, ó. Ou faça uma observação, o professor falou que talvez caia no desafio. Seria muito legal. Boa essa questão, é a melhor, hein? A melhor questão que a gente fez de velocidade até hoje foi essa. Melhor questãozinha. Página 34. Que bela manhã para aprender física. Fala pro querido. Como é que é? Repete. Só aceleração clássica que eu vou mostrar para vocês. Como a gente já fez alguns exemplozinhos. A centrípeta não. Página 34. Questão 11. Vamos ver se ela tem cheiro de prova também. Considere que a distância entre Palmas e Brasília seja de 900 km e a estrada seja sempre uma reta. Um carro indo de Palmas para Brasília nesta estrada faz 1/3 do caminho a 120 por hora. O que seria 1/3 do caminho? Obrigado, amigo. 1/3 de 900 é 300 km. A velocidade do cara era 120 km horários. O outro terço, a 80, mais 300 km com a velocidade de 80 km horários. E o restante, claro, o resto, mais 300 km a 60 km horários. Qual foi o módulo da velocidade média do carro durante esta viagem? Eu posso somar as velocidades e dividir por 3? Não por quê? Porque ele não levou o mesmo tempo em cada trecho. O que importa não é as distâncias serem iguais, pessoal. Para eu poder somar as velocidades e dividir pelo número de velocidades, os tempos têm que ser iguais. E não as distâncias. Beleza, então vamos usar a fórmula. Não, aí na verdade nós vamos usar a fórmula, que nem a gente fez no item anterior. Qual é a distância total percorrida? 900 km, só falta descobrir os tempos. Obrigado. Me ajudem a calcular o tempo na primeira parte da viagem, por favor. Como que eu vou agir? Vou te ajudar copiando a fórmula. Quero saber o tempo do primeiro trecho. 120, obrigado, era a velocidade do primeiro trecho. 300, obrigado, era a distância do primeiro trecho. Delta T. 120 delta T, estava dividido, passou multiplicando, obrigado. Isso, está multiplicando, passou. Dividindo, corto os zerinhos. Eu dividiria por 3 em cima e embaixo, daria 10 quartos, que é 2,5 horas. Achei o tempo da primeira parte.
80 igual a 300. Legal. Só que eu estou de saco cheio de fazer essa conta toda. Então eu primeiro vou usar a fórmula da velocidade para isolar o tempo. Aí eu descubro que para calcular um tempo é sempre pegar a distância e dividir pela... E agora vai ficar mais prático, porque a distância foi 300 e a velocidade foi 80. Isso dá 15 quartos, 7,5, 3,75. Né? 15, 7,5, 3,75. Dividir por 2, por 2, por 2. Legal. Último trecho, como é que calcula o tempo? 300. Obrigado pela participação. Delta T do último trecho, 5 horas. Como é que eu calcularia o tempo total? Soma, né, o tempo do primeiro, do segundo e do terceiro trecho. Somando esses tempos, obteríamos quanto? 11,25. Obrigado, amigo. Isso aqui dá 6,25 mais 5, 11,25 horas. Aí agora faz a fórmula? Agora é só jogar o tempo na fórmula. 11,25 horas. Tu vê, né, cara? Se nós tivéssemos trabalhado com frações, eu acho que a gente ia sofrer menos para fazer a conta. Porque tu vê, essa fração aqui era 10 quartos. Concordas comigo? A outra fração era 15 quartos. Concordas comigo? E a última deu 5, que seria o mesmo que 20 quartos. Concorda comigo? 20, 30, 45 quartos. Meu, ia ser tão gostoso usar o 45 quartos no lugar do 11,25, porque aí ficaria uma divisão de fração. É a primeira vezes. Então, ó, 45 quartos de hora. É a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Quanto é que é 90 dividido por 45? 2, né? Então 900 por 45, 20. 20 vezes 4, 80. Caramba, bem mais gostoso do que dividir 900 por 11,25. Claro, tem a obrigação de saber dividir também, né? Mas com fração é muito mais gostoso. Por isso que eu acho que o demônio inventou os números decimais e Deus, para equilibrar, inventou as frações. Há quem diga o contrário. Eu não entendo. Pois não. Na primeira ali, que foi 120 sobre 300, eu já podia jogar na fórmula de tempo. Sim, eu poderia ter colocado 300 sobre 120 já, né? Com o tempo isolado, né? Daria o mesmo resultado. Ótima observação. Tu vê essa número 11, eu já aceitaria colocar ela na prova sem ser desafio. Porque quando tem a letra, quando eu não falo a distância, geralmente o aluno trava. Pô, não dá para calcular, não tem a distância. Ele não acredita que o x vai ser cancelado no meio da conta, como aconteceu na questão anterior. Já essa 11, ele já sabe calcular tempo desde a primeira prova e velocidade de distância sobre tempo. Ele tem a distância, calculou os tempos, soma os tempos e divide. Então tu vê, eu acho que a 11 vai estar na prova dentre as 5 questões normais, enquanto a questão 10 vai ser desafio na prova. Tá anotando, né? O 10 desafio, questão 11, questão da prova. Tu viu, só vou mudar a cidade, vou mudar as velocidades, pronto. E não vai ter a DCD, pelo amor de Deus. DCD, que ódio que eu tenho do DCD. 12. Se bem que se o cara exigir o cálculo, né? Professor, Não tem problema. Ali ó, tu fez 900 dividido por 45 dividido por 40. O que tu fez embaixo no desculpa? Sem problema, amigo. Eu te agradeço a pergunta, cara. O primeiro número de cima era uma fração já, era 900 sobre 1. Eu copiei a primeira fração. E transformei a divisão de frações em uma multiplicação de fração. A gente copia a primeira e multiplica pela segunda invertida. É a técnica usada para divisão de fração. Copiei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Aí eu simplifiquei 900 com 45 e deu 20. Ficou só 20 vezes 4, 80. Tá, mas o que aquele 20 está fazendo ali?
900 dividido por 45 dá 20. Eu cortei esse com esse, deu 20. Simplifiquei, dividi. Concorda que 90 é o dobro do 45? Sim. Então 90 dividido por 45 daria 2. Mas tem o 0, não é 90, é 900, então dá 20. Ah, tá. E por 4. Vezes 4, não é por, é vezes. Né? É. Tá, professor. Essa é uma pergunta ideal para o apoio, porque isso é uma coisa que a gente trabalha lá no 6º, 7º ano para o aluno entender a regra. O meu professor nunca me falou isso, ele me falou boca abaixo, a primeira vez para a segunda, e eu aceitei. Quando eu comecei a dar aula para a gurizadinha nova, eles me perguntaram, professor, por que inverte? Meu coração acelerou e eu, porra, nunca pensei nisso. Aí fiz uns desenhos no quadro para explicar um chocolatinho que tem uma partezinha, 1/4, certo? E quero saber quantas vezes o 1/4 do chocolate é maior que 1/8 do chocolate. Aí dá para explicar. Para a gente não cortar o clima da aula, eu te convido a no apoio me perguntar isso. Aí eu consigo fazer a prova geométrica para ti. Ótima tua pergunta, garoto. Orgulhoso. Vamos para 11? Questão 12, aliás. 12. Página 34. Questão 12. Vamos ver se ela tem cheiro de prova também. Em uma corrida de revezamento, um cão corre com velocidade de 6 metros por segundo. Uma lebre, nunca vi esse revezamento, corre com velocidade de 4 metros por segundo. E um gato com velocidade de 3 metros por segundo. Se cada um dos animais percorre uma distância L, a velocidade média desta equipe de revezamento em metros por segundo vale... Velocidade média é pegar a distância e dividir pelo... Quanto cada animal correu? L, obrigado. Quanto eles correram ao todo? 3L, obrigado. L, mais L, mais L. Um demorou um tempo 1, o outro demorou um tempo 2, o outro demorou um tempo 3. Como eu farei para calcular o tempo de cada animal? Na fórmula do tempo, né? Que na verdade foi a fórmula da velocidade que eu peguei, tá dividindo, passou? Tá multiplicando, passou? Aí ficou assim mais gostosinho, eu confesso. Delta T1, qual é a distância que o primeiro animal andou? L, né? Não sei a distância, L. E com que velocidade? 6. Então o tempo do primeiro animal deu L sobre 6. Qual será o tempo do segundo animal? L sobre 4. E do último animal? L sobre 3. O que eu devo fazer com esses tempos para poder substituir aqui embaixo? Ah, eu devo somá-los. E para somá-los eu vou ter que tirar o... Alguém chutaria quem é o MMC entre 3, 4 e 6? Que bonito. 12 divide pelo... Yeah. 12 por 6 é 2, 2L. 12 por 4 é 3, 3L. 12 por 3 é 4, 4L. A soma dos tempos deu 9L sobre 12, concordam? Que dá até para simplificar por 3, né? 3L sobre 4. 3L sobre 4. Como é que faz divisão de fração? Esqueci, meu Deus. É a primeira vezes o inverso da segunda. Cortou 3L com 3L, a velocidade média dessa equipe fantástica de revezamento é 4 metros por segundo. Essa é para o desafio ou é para a prova normal? É o desafio. Por que essa é mais desafiadora que a outra? Embora, porque não tem a distância, e quando o aluno não tem alguma coisa, geralmente ele trava, ele não tem fé de continuar e esperar a letra subir. Quando aparecer uma letra que tu não sabe quanto é na física, continua, cara. Continua para ver se ela não vai sumir da tua vida. Na outra eu também tirei, né? Que assim, ó. Eu poderia ter feito com o mínimo múltiplo comum, ou poderia ter só somado, né? Na questão 11. Porque essa dava 2,5, esse dava 3,75 e esse dava 5. Somando tudo dava 11,75, que é 25, né? Que é exatamente o mesmo que 45 quartos.
Se eu posso dividir os números, eu posso somar eles na forma decimal sem precisar do conhecimento de fração. Agora, naquele outro caso, ficaria mais chato, né? Eu até poderia dividir aqui, ó. 1 por 6 daria 0,16666. 1 por 4 daria 0,25. 1 por 3 daria 0,3333. E somando tudo isso, vai dar 0,75L. Então daria para eu fazer as divisões, entendeu? E fazer a soma decimal, mas ficaria muito mais complexo, porque teria dízimas periódicas envolvidas. Professor, então ali no 6, no 4 e no 3, tipo, tu achou um número que dá pra multiplicar todos eles? Tu vê, ó, para somar frações, o ideal também era juntar com a pergunta do colega e a gente vir um dia à tarde e trabalhar essa ideia, certo, amigo? Mas assim, ó, para ser bem resumido, como é que a gente opera frações? Só quando os denominadores são iguais. Frações que não têm denominadores iguais é impossível somar e subtraí-las, elas têm que ser transformadas, beleza? Então é impossível somar L sobre 6 com L sobre 4 com L sobre 3. Eu queria achar uma fração equivalente a essa, outra equivalente a essa, outra equivalente a essa que tivesse o mesmo denominador. São infinitas as possibilidades. Mas o menor número que eu poderia usar como denominador é o menor múltiplo comum, é o MMC. Por isso que o menor número que eu posso usar embaixo das novas frações é o 12. Ah, mas não era 12, era 6. O que eu fiz para transformar o 6 em 12? Multipliquei por quanto? 2. Se eu multiplico o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 também, né? A professora, ela percebeu que a maioria da gurizada não percebia. Quanto que eu multipliquei o 4? 3. Por 3. Então, por quanto que eu vou multiplicar o L? 3. A professora ficou com medo da gurizada não entender isso. Aí ela doutrinou as crianças. Ah, então cala a boca. Divide pelo... Para a criança mecanicamente obter a resposta sem pensar. Tu vê que crime que é ensinar as crianças a tirar MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, sem explicar a verdade. Escutaram, queridos amigos? Não façam isso com seu 6º ano. Isso é um crime. É um crime contra a matemática do jovem. Explique por que ele está tirando o MMC, por que ele está dividindo pelo de baixo e por que ele está multiplicando para cima. Vai virar um monstrinho da matemática. Vai ficar foda o guri. Beleza? Eu falo isso com você dessa maneira porque eu fui até o terceirão sem saber isso, cara. Eu fiz o meu terceirão sem saber isso. Passei em 8º na Federal, na Engenharia Mecânica, e eu não sabia somar fração. Tu imagina a concorrência, coitados. Eu era melhor que a concorrência. Se eu era ruim, tu imagina os caras que eram pior que eu. Certo? Eu não quero que isso aconteça com vocês. Faço o convite de novo. Vem no apoio que eu vou te ensinar fração. Não vai ser num apoio, tá? Vão precisar de vários apoios tu vindo e exercícios sendo feitos. Até em 4, 5 apoios eu te deixo o ninja da fração. Obrigado pela pergunta, hein, seu João. Muito bom. Professor, só uma última coisa. Manda. Ali no final, que tá em rosa, deu 3L por 4. Não deu ali? Lá. Aí tu continuou do outro lado, é isso? Isso, aí eu copiei a primeira fração, que era 3L sobre 1. O 1 tá aqui escondidinho, né? E inverti a segunda. Tu aceita que embaixo desse 3L eu posso colocar o número 1 para entendê-lo como uma fração? Então a primeira fração era 3L sobre 1, tá vendo? Eu copiei ela aqui, ó. E multipliquei pelo inverso da segunda. Beleza? Divisão de fração é a primeira? Olha que bonitinhos. Show. A número 12 deu que letrinha? B de barbaridade. E vamos pedir para dar uma lida, né? Certo? Cheguei a comentar e fazer um exemplozinho da ideia de aceleração para vocês. Mas o que importa era a página 36 que eu pedi para fazer, certo? Pedi ou não pedi? 36, 37, obrigado, é isso mesmo. Vou começar a correção agora para a gente finalizar amanhã. Não, tem 2 aulas amanhã. E daí eu falei com o professor de matemática, o cara é muito querido. Falou que não tinha problema, que eu podia pegar uma parte da aula dele. Gente fina esse professor de matemática.